Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu estava falando um pouquinho aí com a chegada aí dos estrangeiros, né, que estava fazendo com que os costumes aqui, né, do povo japonês estivesse mudando um pouco. E eu também estava pensando um pouco sobre isso aí e tem aquele outro lado também, né, deixando um pouco de lado aí essa questão aí dos estrangeiros. Se você for ver aí a geração mais nova dos japoneses, né, a gente começa a perceber que eles estão mudando bastante, né, o jeito de pensar sobre a vida, sobre o trabalho, né, a questão da família também. Aquele tipo de família que existia antigamente, né, quando eu cheguei aqui em 1990, a gente via muito, né, a questão que o pai é que trabalhava, né, trazia o sustento da família e a mãe geralmente ficava em casa, era dona de casa, cuidava dos filhos, né? Era mais ou menos assim o modelo da família naquela época. Eu acho que era uma época que o Japão estava numa fase assim de crescimento, né? Então dava para perceber que era um Japão mais rico naquela época, né? Tanto que a gente via muito assim essa questão do lixão que ficou muito na cabeça do Dekasegi daquela época, que muita gente saía aí no dia que era dia de jogar lixo e encontrava muita coisa boa ali. Por quê? Porque os japoneses tinham esse costume de todo ano estar renovando as coisas, trocando as coisas, pelo fato, sei lá, posso estar até enganado, mas o que eu vejo é que naquela época parece que o japonês ele tinha mais condição financeira, né? Comparado a hoje. Hoje a gente vê que as coisas não são bem assim. Então a gente vê que muita coisa está mudando hoje, né? O pessoal que é mais jovem, né? Se a gente conversa, a gente consegue sentir uma certa diferença, né? A gente vê muitas pessoas hoje que já estão chegando aí 30 anos, 30 e poucos anos e não tá querendo saber de casar, sabe? O pessoal acha que esse negócio de casar cedo já não é para eles, né? Então tem uns aí que até comenta que não faz questão, né? Não quer casar, né? Outros até casam, mas decidem não ter filhos. Conversando aí com um japonês aí que era Tantoshi, já até saiu, era Tantoshi ali da empreiteira. Ele falou que decidiu não ter filho pela questão de que a escola, né, a educação gerava um gasto muito grande. Hoje, por conta aí dessa baixa taxa de natalidade, o governo vem ajudando, né, nessa questão da educação, os valores vêm reduzindo. O custo caiu, mas ainda continua muito alto. Mas antigamente não tinha essas ajudas que está tendo hoje, né? Como tem escolas que estão praticamente gratuitas, a gente paga aí uma taxa mínima mais a taxa da comida, né? E nessa época mais antiga, não. Você tinha toda aquela mensalidade, valor alto para ser pago. Então, conversando com o Tantoshi, ele falou que ele decidiu não ter filho por essa questão. E não só ele, como muitos casais aí da época também tomaram essa decisão, né? Então, por conta disso que a taxa de natalidade vem caindo ano a ano aqui. E também a gente vê muito esses jovens que querem morar sozinhos, né? Chega uma certa idade, eles pegam, saem de casa, né? Que preferem morar sozinho. Às vezes vai morar com amigos, né? Divide casa com os amigos. Eu conheço famílias aí que os filhos saíram, alguns querem morar em grandes centros, mudaram lá para Tóquio, né? Então tem esse tipo de coisa também que vem mudando aí o jeito, né, do japonês, né? Antigamente era a família, né? Vivia tudo junto ali, como eu disse, o pai sustentava a casa, a mãe cuidava, era dona de casa e os filhos moravam juntos, mas hoje em dia
parece que as coisas estão mudando, né? Pelo convívio que eu tenho com as pessoas, né? E eu vou percebendo esses detalhes. Eu posso estar até enganado, né? Se eu estiver enganado, comenta aí aqui embaixo aí quem tiver aí uma noção melhor de como que tá essa juventude de hoje. Mas assim, um motivo, né, que está gerando essas mudanças, que eu acho, é o custo de vida vem aumentando muito aqui. Né? As coisas são caras e geralmente o salário ele não está conseguindo acompanhar e nem sempre paga, nem é sempre assim o suficiente para você sustentar uma família. Outro motivo aí que eu acho que muda também, né, no estilo de vida dos japoneses é que hoje em dia a gente começa a perceber que as mulheres também elas estão focando mais na carreira, né? Não tá com aquele pensamento mais como das gerações anteriores, né, da mulher submissa que fica em casa cuidando dos filhos, né? Então elas querem focar mais na carreira, não tá pensando tanto no casamento, né? Muito menos em filhos. E a tendência dos jovens de hoje, não só mulher, né, homem também, tem essa questão aí de ter uma vida mais leve hoje, né, e o pessoal quer saber mais de estar passeando, viajando, né, então esse é o estilo de vida aí do pessoal mais jovem, né, que eu ando percebendo. E também tem aquele outro lado, assim, nem tudo é bonito desse jeito assim que eu tô falando, né? A gente sente também que tem aquela questão das pessoas, o povo japonês, como é muito fechado, a gente vê muitas notícias ainda dessas pessoas aí que elas ficam meio que afastadas, né, da sociedade. Então esse aí já é um problema sério, né, aquela questão da solidão. Tem até um termo, né, que o pessoal usa, eu não lembro direito. Acho que era alguma coisa tipo hikikomori, alguma coisa assim, e que quer dizer que a pessoa ela mora sozinha, né? Ela não tem muito com quem conversar, ela é uma pessoa muito fechada, então elas acabam se isolando, né, da sociedade. Tem muita gente aí que tem dificuldade de fazer amizade e tal. Então isso aí também é um problema que está tendo bastante agora. E o governo aí tenta resolver isso também, né? Mas é uma coisa mais complicada. E por outro lado, os japoneses, como são mais abertos, né? Eles conseguem criar mais amizades, né? Eles são mais... aceitam mais, como eu disse no outro vídeo, a amizade, ter amizade com estrangeiros, né? Então isso aí também acaba mudando um pouco a questão aí do modo de vida. Por quê? Eles acabam casando com estrangeiros, né? Então são jovens mais mente aberta assim e não tem tanto preconceito, acabam casando com estrangeiros. Você vê muitos casais aí de japoneses com brasileiro, com filipinos aqui nessa região, né? Então o que essa juventude hoje pensa é na questão de que agora o mais importante é você poder viver do seu modo, né? Ser feliz do seu jeito, né? E não ficar seguindo um modelo daquela tradição, né, mais rígida que de repente nem faz sentido para ela, né? E outra coisa que está mudando muito também é na questão do trabalho. Antigamente o homem lá que trazia lá o sustento da casa, qual que era a ideia dele? A ideia dele era tipo assim, trabalho em primeiro lugar, depois a família, né? Então ele pensava que ele tinha que sustentar a família, então o trabalho era uma coisa importante para ele, né? Inclusive o japonês que trabalha comigo falou disso aí uma vez, né? Naquela questão que eu comentei da escola, que sempre quem ia lá nos eventos, né, nas apresentações, era a mãe. Né? Ele já sabia que o pai não poderia aparecer ali. Por quê? Porque para o pai o emprego era mais importante. Né? Então
não tinha muito esse contato com o filho na vida escolar, né? Então, essas coisas, hoje em dia, acho que já tem um pensamento um pouco mais diferente. Hoje a gente vê aí muitos pais nas apresentações, né? Você vai na escola assim, você não vê só as mães ali, você vê bastante já o pai ali também participando nas apresentações. Então, essa também uma outra coisa que está mudando bastante nessa nova geração. Eles têm mais esse contato com os filhos, né? Eles conseguem demonstrar mais carinho com os filhos, né? Diferente da geração anterior. E como essa ideia aí do trabalho não ficar mais em primeiro plano, você vê também que o pessoal dessa nova geração escolhe muito serviço hoje em dia, né? Antigamente, independente do trabalho, se fosse um trabalho pesado, né, a pessoa ia lá e tá se esforçando para isso, né? E hoje em dia os jovens já não pensam mais assim, não. O pessoal vai lá trabalhar, se não gostou do serviço, sai fora e vai procurar outra coisa melhor para ele, né? Não quer saber de emprego pesado, sujo, esse tipo de coisa. É bem diferente da geração anterior, que era, digamos assim, um pouco mais responsável. Não quero dizer que o pessoal jovem seja irresponsável, é que hoje em dia eles estão pensando mais no bem-estar deles, né? Não está pensando como antigamente, né? Que teria que estar se sacrificando por um trabalho. Então são coisas que começam a mudar bastante, né? E as empresas também perceberam isso, né? Tanto que a gente vê empresas aí que tem horário bem assim flexível, dá para, no caso de mulheres, né, que tem filhos, eles têm um horário aí que dá para a mulher fazer o preparativo de manhã, né, depois que a criança vai para a escola, aí ela vai trabalhar. E na hora da saída da criança, como é geralmente a partir das 3 da tarde, 4 horas, então o serviço vai até mais ou menos esse horário e ela vem embora para casa. Antigamente não tinha esses horários, né, tão flexíveis assim. Então a gente vê que pro lado da empresa também existe uma certa mudança. Uma coisa que eu não sabia que existia aqui, eu fiquei até surpreso, é essa questão de quando um casal tem filho, o pai também poder tirar aquela licença maternidade, né? Eu nunca tinha escutado falar nisso. E faz alguns anos aí que eu ouvi essa questão aí do pai poder tirar também. O pai pode tirar até a criança fazer 1 ano, se ele quiser, né? Se bem que tem algumas fábricas aí, eu estou falando fábrica porque eu trabalho em fábrica, né? Algumas fábricas que ficam, né, tipo, cutucando a pessoa, não dá pra ficar 6 meses e tal, né, que nem lá no meu setor, o cara tentou tirar, um japonês tentou tirar, não conseguiu, ele tirou só 6 meses. Mas eu já vi casos aí de fábricas que não ficam questionando, né, se a pessoa quer ficar até a criança fazer 1 ano, né, é de direito e a pessoa vai tirar esse tempo da licença aí, no caso não é maternidade, é paternidade, né? Aí vai tirar essa licença aí de 1 ano e tá tudo bem para a fábrica, né? Então, o que a gente vê é que tá surgindo aí um Japão novo, né? Um Japão um pouco diferente. É lógico que ainda existe esse, como que se diz? Essa ala mais conservadora que quer manter aquelas tradições, que quer manter o Japão mais, né, seguindo aquela linha dura, fechada. Mas eu acho que daqui para frente as coisas vão mudando assim, meio que naturalmente, e não tem como não ser assim, né? Conforme vai mudando a geração, o pensamento muda e os costumes também vão mudando, né? Então é isso aí. O que vocês acham aí que vai ser aí nessa nova geração do Japão? Comenta aí embaixo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!